Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos de 3 a 16. Naqueles dias, disse Paulo ao povo: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais. Partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi carta para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: Quem és tu, Senhor? A voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: Irmão Saulo, recobre a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses as suas vontades, visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca, pois lhe serás, diante de todos os homens, testemunha das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, a igreja celebra a conversão de Paulo, apóstolo. Paulo, um grande exemplo da nossa igreja, um exemplo de conversão e santidade. Paulo era perseguidor dos cristãos, um judeu conceituado que se rende aos pés de Jesus. Aqui nós vemos a própria narrativa de Paulo já pregando a sua conversão ao povo. Nós vamos ver a conversão de Paulo lá no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós estamos no capítulo 22. E a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos até o final do livro do Atos dos Apóstolos, Lucas, quem escreveu o Atos dos Apóstolos, sinaliza 3 vezes a conversão de Paulo. Sinaliza no momento da sua conversão no capítulo 9, sinaliza no versículo 22 e, se eu não me engano, no versículo 26 a terceira vez. As duas últimas já é o testemunho de Paulo ao povo, porque aonde Paulo passava, ele contava a história. Esse é o ponto da conversão de Paulo, e Paulo se tornou o grande apóstolo, o apóstolo que
levava o poder e a autoridade que o próprio Cristo tinha lhe dado. Mas algumas coisas é muito importante que nós possamos entender. Eu acho que primeiro nós precisamos ver a importância da igreja na vida de Paulo. Paulo era judeu, Paulo conhecia muito bem Jesus, tudo aquilo que ele tinha ouvido falar de Jesus. E sabia muito bem que Jesus tinha sido morto pelos sacerdotes, tinha sido crucificado e morto, e não acreditava na ressurreição de Cristo, porque ele acreditava que os apóstolos tinham roubado o corpo e dado um outro fim, para que se criasse naquele povo o sentimento da ressurreição. Paulo sabia muito bem que Jesus havia sido morto, mas aqui a gente percebe a importância daquilo que Lucas nos escreve, porque muitos dizem por aí que Jesus não criou a igreja, que Jesus não criou igreja alguma. Mas aqui, no próprio testemunho de Paulo, nós vamos ouvir o próprio Jesus falar sobre a sua igreja. Se Paulo, homem inteligente, Paulo sabia da história e sabia que Jesus tinha sido morto, por que Lucas escreve aqui um relato de Paulo onde diz assim: Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus fala para Saulo, naquele momento, um judeu, por que me persegue? Em sã consciência, se Jesus não quisesse criar os seus seguidores e a sua igreja, Jesus iria falar para Saulo, por que me persegue? Sendo que Saulo perseguia a igreja de Cristo. E ele próprio diz aqui, aonde ele diz no versículo 4, eu persegui de morte essa doutrina. Saulo perseguiu de morte a igreja de Cristo. E Cristo, quando encontra com ele, fala duas vezes: por que me persegues? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Aqueles cristãos que viviam nessa época e que eram perseguidos pelos judeus era a própria igreja de Cristo. Eram todos aqueles que viviam aquilo que Jesus havia deixado. Esse é o nosso grande exemplo e o nosso grande motivo de alegria, porque nós somos a igreja de Cristo. Porque se alguém persegue a Cristo, é a nós que somos perseguidos. E do mesmo modo como Saulo perseguia, quando ele se levanta, Paulo deixa de perseguir e começa a ser perseguido, porque as suas obras e a sua vocação se aflora naquele momento, e de perseguidor ele se torna perseguido pelo anúncio da boa nova. Paulo, o grande exemplo de cristão, passou por essa necessidade. E aqui está o segundo ponto importante. Quer uma conversão verdadeira? Quer realmente ser um seguidor de Cristo? Pegue o caminho a Damasco. Pegue o caminho a Damasco, porque nesse caminho Jesus vai ter um encontro pessoal, individual com você, para que você caia de toda soberba, caia de todo o egoísmo, caia de toda a falta de humildade, derrube o coração endurecido e levante você como uma nova pessoa. Essa é a promessa de Jesus, porque Jesus quer que sejamos semelhantes a Ele, como Paulo, a partir daquele dia, foi. Paulo, um grande exemplo de homem, que toma conta do ato dos apóstolos após a sua conversão. Devemos seguir a esse exemplo, que
que Jesus se fez presente na vida de Paulo e ele se converteu. Que nós possamos tomar o caminho a Damasco, pedindo a intercessão de Paulo, para que nos ajude nesse processo de conversão e que nós possamos aprender com ele a amar a Cristo sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima terça-feira e peçamos a Paulo, rogue por cada um de nós pela nossa conversão. Deus abençoe.